O arrebatamento, do jeito que você aprendeu, não existiu durante 1800 anos do cristianismo. Durante todo este período, ninguém, absolutamente ninguém, ensinava isso desta maneira. E mesmo assim, milhões de evangélicos brasileiros cresceram acreditando que isso sempre foi a base da fé. Isso não é um detalhe. Isso muda muita coisa. Porque a pergunta não é se isso está na Bíblia. A pergunta é outra. A pergunta é: quem te ensinou isso e com qual interesse? Eu sou Fernanda. Qual interesse? Eu sou Fernanda Capelesso. Isso aqui não é sobre crença. É sobre o que acontece quando você confronta crença com história. Quando você volta para o início do cristianismo, você precisa sair completamente do seu contexto e entrar no século I, dentro do Império Romano. Um império que dominava territórios que hoje incluem Itália, Turquia, Grécia e parte do Oriente Médio. Um sistema que não controlava apenas política, mas também religião e comportamento social. Os primeiros cristãos estavam dentro desse sistema, sem poder, sem proteção e muitas vezes sob perseguição profunda. Eles não estavam esperando desaparecer, eles estavam tentando sobreviver. E isso muda completamente a leitura. Quando textos como o Apocalipse são escritos, eles não estão falando com pessoas confortáveis. Eles estão falando com comunidades reais, em cidades reais, como Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora presta atenção nisso. Essas pessoas não estavam preocupadas em sumir da terra. Elas estavam preocupadas em não morrer. Perseguição, exclusão social, pressão política. Esse era o cenário real. Então, quando o texto fala da trombeta, da voz, de manifestação, isso não é linguagem de evento secreto. No mundo romano, isso era anúncio público. Era chegada de autoridade, era algo visível, coletivo, palpável, não silencioso, não escondido. E agora vem um ponto que quebra toda essa lorota. Durante séculos, essa foi a leitura dominante. A igreja primitiva não ensinava arrebatamento secreto. Os grandes teólogos não estruturaram a fé em cima disso. Teólogos como Agostinho de Hipona interpretavam esses textos de forma simbólica e histórica, não como um roteiro literal de desaparecimento em massa. Ou seja, aquilo que hoje parece básico não era nem discutido. E quando uma ideia não está na base, mas aparece depois como central, ela não é continuidade, ela é construção. E é aqui que entra o ponto que quase ninguém explica, porque essa ideia que parece tão óbvia hoje para evangélicos começa a ganhar força só no século XIX. Mas por que, Fernanda, só para evangélicos? Porque, como eu já disse para vocês, católicos não acreditam em arrebatamento. Essa ideia ganha força só no século XIX, como eu vinha dizendo, não no tempo de Jesus, não no tempo dos apóstolos, século XIX, em um contexto muito específico, Inglaterra e depois Estados Unidos, em meio à Revolução Industrial, mudanças sociais profundas e um ambiente religioso extremamente ativo. É nesse cenário que surge John Nelson Darby, e ele faz algo decisivo, divide o retorno de Cristo em duas etapas, primeiro um arrebatamento, depois um período de caos. Depois, uma manifestação final. Percebe o que aconteceu? O que antes era um evento único, virou um roteiro escatológico do fim do mundo. E esse roteiro é poderoso, porque ele gera urgência, ele gera tensão, ele gera medo, aflição. E agora entra o fator que explica por que tudo isso chegou até você, os Estados Unidos. No século XX, eles se tornaram a maior potência cultural do planeta e passaram a exportar ideias religiosas junto com a cultura. Bíblias de estudo, literatura, cinema, pregações. O arrebatamento vira narrativa dominante. E quando chega ao Brasil, principalmente através do movimento pentecostal, que, como a gente já vem falando, são fiéis com menos instrução, com mais emoção, ele já chega consolidado. E aqui ele ganha força emocional, ganha urgência e ganha um elemento central, medo. Medo de ficar, medo de perder, medo de não subir. E isso muda o comportamento. Porque quando você vive com medo constante, você não questiona. Você repete. E é por isso que a pergunta do começo incomoda tanto. Isso foi ensinado não só como uma interpretação bíblica, ou também funcionou como uma forma de controle das massas. Me responde com sinceridade aqui nos comentários. Você acredita no arrebatamento porque estudou história ou porque sempre te ensinaram assim?
Comenta, isso muda tudo ou o que você fala é mentira? Porque a diferença não está na fé, está no quanto você entende o que te ensinaram. E se vocês quiserem, eu já trago o próximo vídeo. Quem criou o arrebatamento e como isso virou um negócio milionário?